boa noite a todos. Boa noite. Olha, as reflexões, né, com esse salmo tão profundo, que nos faz sentir o amor de Deus por cada um de nós. Vamos refletir um pouquinho a mensagem espírita juntos nessa noite. Nós trouxemos uma frase francesa. Não sei se tem alguém aqui que sabe falar francês. Pelo menos ler? Não? Difícil, né? Eu também não. Nem o Google Tradutor me ajuda, é difícil. Então, vamos lê-la em português. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Esta é uma frase conhecida por nós espíritas. Alguém aqui nunca tinha ouvido falar dessa frase? Não? É uma frase bem conhecida, atribuída a Allan Kardec de forma errônea, porque essa frase não é de Kardec. Ela estava em alta naqueles períodos lá, próximo à desencarnação de Kardec. E Emmanuel vai dizer que essa frase resume o Espiritismo. Então, se alguém perguntar para a gente, né, resuma o Espiritismo numa frase, a gente pode dizer essa frase. Ela contém toda a doutrina espírita, porque pelo Espiritismo nós sabemos que nascemos, morremos, renascemos, progredimos sem cessar. E essa é uma lei. É uma lei de Deus, é uma lei natural. Não há como escapar. Então a gente encontra também daí lá na obra de André Luiz, a obra Nosso Lar, onde ele vai dizer: a vida não cessa. Essa frase é uma frase de impacto para as nossas reflexões nesta noite. A vida não cessa. Progredir sem cessar também, mas a vida não cessa. Vamos pensar juntos. Então ela foi esculpida no dome de Kardec, lá no cemitério Père Lachaise. Eu não consigo falar, né? O nome do cemitério lá na França, onde foi trasladado o corpo dele depois de um ano da desencarnação. É um cemitério muito famoso e muito visitado, onde tem autoridades, onde tem muitos famosos, mas onde está o corpo, os restos mortais de Allan Kardec, é recorde de visitação, está sempre florido. Então ele é a personalidade nesse cemitério. E esse dome foi inspirado, porque foi algo que foi decidido pelo grupo de estudos espíritas que Kardec fazia parte. Era uma sociedade espírita, e após a desencarnação de Allan Kardec, eles se reúnem e começam a discutir algumas coisas e definem então como seria o túmulo dele. Então essa frase foi ali colocada por decisão deles, é encontrada também no livro de Goethe, só que de uma forma um pouquinho diferente. É dita também de outras formas, foram ditas na época e até hoje, né? De outras formas, mas essa que nós vamos trabalhar é a frase do Espiritismo. Então, por que teve esse formato, a moda dos druidas, né? Da Gália? Por que foi optado por fazer o túmulo de Allan Kardec, que desencarnou por um aneurisma, quando estava se mudando, quando estava mudando algumas coisas também, e estava já com a revista espírita pronta, e por conta de um aneurisma ele tem uma morte fulminante, né? Um infarto fulminante. Por que foi colocado esse formato, né, desses druidas? Nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre eles, né? Os druidas e todo o povo celta existiam desde antes de Cristo, há mais de 3.000 anos.
Reuniam-se nos lares e não nos cemitérios, no primeiro dia de novembro, para homenagear e evocar os mortos. Gente, há mais de 3.000 anos. Então, Allan Kardec adota o pseudônimo a partir do dia 18 de abril de 1857, data em que ele publicou o Livro dos Espíritos, iniciando essa nossa doutrina. Ele adota o pseudônimo porque, segundo Zéfiro, um espírito ali presente que também era um druida, ele foi informado que teria sido um druida e o seu nome era Allan Kardec. Então, esse povo, ele foi um tanto perseguido pela igreja também, mas eles tinham algo de curandeirismo, algo de meditação, filosofia, os druidas. Então, Allan Kardec adota esse pseudônimo, mas o seu nome, como sabemos, é Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nome do nosso querido Allan Kardec. Então, aqui nós já descobrimos uma das encarnações dele, de Kardec. Uma pessoa que viveu essa frase que nós trouxemos para nossas reflexões dessa noite. O nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Ele tinha uma naturalidade. Isso depois que ele se deparou com a doutrina espírita e viu que ali sim tinha algo de muito inteligente e de que traria muito bem para a humanidade, porque antes ele não era assim, né? Antes dele entender as mesas girantes, e quem estuda o Espiritismo sabe que foi onde tudo começou. Aqueles fenômenos em Heidelsville que chamaram a atenção do amigo de Kardec. Depois de um ano ele volta lá e resolve, então, deixa eu estudar isso, porque parece que tem uma força inteligente aqui. Então Kardec foi atraído pelo seu gosto no magnetismo. E aí então ele viu que não era só uma força da física, existia uma força extra. Foi um tempo necessário dos fenômenos, que hoje a gente já não vê, porque hoje a gente já está indo, já estamos mais perto da era do espírito. Já não é mais tão necessário fenômenos para que a gente acredite. Hoje a gente, por sinais, por sutilezas, por começar a compreender, a gente já está entendendo que não é uma questão de acreditar. Não tem a ver com acreditar. Tem a ver com verdade, a nossa realidade. E mais tarde, em 1370, e tendo desencarnado em 6 de julho de 1415, nós vamos encontrar em Praga, na República Tcheca, Jan Hus, que seria também uma das encarnações do nosso Allan Kardec. Então ele viveu como Jan Hus. Ele foi aquele que fez a reforma, ele é responsável, um dos grandes responsáveis pela reforma da Igreja Católica. Ele pregava contra os abusos que havia na igreja. Mas mesmo assim ele continuava sustentando as doutrinas geralmente aceitas. Ele era extremamente gentil e tinha o apoio popular. Ele foi um dos precursores da reforma. Ele não acatava o abominável comércio das indulgências. Quem já ouviu falar? De ter até, eu cheguei a ver, não sei se vocês já viram, a carta de indulgência que a igreja vendia para os fiéis. Eu já tive a oportunidade, trabalho com moldura, né? Já tive a oportunidade de emoldurar uma carta de indulgência para uma família lá de Rio Negro, que ela colocou na área de churrasco dela, né? Que a família dela recebeu essa carta de indulgência, que a gente sabe que é uma absolvição, que a igreja vendia, né? A absolvição dos pecados. E ambos não concordavam com isso. E não sei se alguém aqui concordaria, eu acho que não, né? Não faz sentido você pagar alguma coisa para alguém te absolver
base da sociedade, e tomara que isso siga em frente, sendo a base da sociedade. Nós precisamos de base, e a família é a base da sociedade, né? Então, são coisas que ele foi, da adoração das imagens, daquele tempo já, das missas rezadas em latim, né? Eu nem sei falar em francês, mas já pensou se eu viesse aqui e começasse a ler e falar em francês? Muito pouco se entenderia. E como que a gente vai levar o pensamento a Deus, por mais energias salutares que envolvam as preces, mas todas num idioma que a gente não conhece, fica difícil. A gente precisa prestar atenção nas palavras na prece. O Espiritismo nos ensina isso. O cardeal Monod, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar de nascer. Todas as manhãs nós nascemos. Quando a gente acorda, que a gente volta para o corpo, nascemos. E cardeal Monod vai dizer que o primeiro ato da criatura deve ser a prece. Deve ser. Então é esse alimento da alma, essa conversa com Deus, de a gente acordar para mais um dia. E assim, a gratidão é a gente se dispor a fazer algo de bom em forma de gratidão. Porque a gratidão não é só a gente ficar na contemplação. É muito bonito, é muito bom, mas a gente precisa agir dentro da gratidão ao que ela exige, que é esse movimento. É o que eu faço de tão feliz que eu estou aqui, por ter recebido tantas graças e tantas bênçãos. O que eu posso fazer de útil, de bom, de melhor? Isso é gratidão. Então ele vai nos ensinar que o primeiro ato nosso deve ser, eu não sei se todos aqui lembraram de orar já no que acordar, mas é importante a gente começar a exercitar, né? E esses ideais posteriormente foram abraçados por Martim Lutero, da Igreja Luterana, da Reforma Protestante. Às vezes tem religiões que são contra o Espiritismo, porque não conhecem, obviamente, porque não conhecem, não sabem como funciona uma casa espírita. Então, esses nossos queridos irmãos, a quem todos devemos respeitar, mal sabem eles. Imagina, lá no plano espiritual, perseguir uma religião e depois descobrir que aquele que iniciou as ideias foi justamente aquele que era espírita, né? Então, como perseguir, combater, sem conhecer, não faz sentido. Calma lá, porque nós temos aqui, né, essa não é uma verdade absoluta em conteste, é quase assim uma certeza, porque a gente não é Deus para ter a certeza. Então a gente, através de estudos, através de pesquisa, muitas coisas, chegou-se a essa conclusão, que Allan Kardec teria sido o João, né, e João Hus, esse então que começou tudo. E vejamos que interessante, o arcebispo da igreja, vendo ele movimentar um povo muito grande, e com essas ideias que eles começaram a dizer que era uma heresia, então ele excomunga Oiampos. Depois ele proibiu que se criticasse a indulgência, algo parecido com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por exemplo, limitar a liberdade das pessoas na internet. Será que é legal isso? Colocar pessoas sem comprovação de fato atrás das grades, chamando as pessoas de terroristas. Será que isso está certo mesmo? Então vejamos que isso já vem de muito tempo e nós continuamos aos dias de hoje ainda vivendo perseguições descabidas, que nós todos vamos, estando no plano espiritual, vislumbrar a verdade, né? A verdade. E daí no concílio de Constança ele foi acusado de herege, e nesse momento ele faz um apelo a Jesus Cristo. Ele diz: apelo a Jesus Cristo, o único juiz todo-poderoso e totalmente justo. Em suas mãos eu deposito
na Catedral de Constança, então, eles fizeram um sermão sobre a teimosia dos hereges. Ele foi vestido de sacerdote e recebeu o cálice da Eucaristia, mas ele só foi vestido e recebeu o cálice para eles tirarem dele rapidamente, né? Num símbolo de humilhação mesmo, né? Num sinal que ele estava perdendo as ordens sacerdotais. Colocaram uma coroa de papel com horrendas figuras de demônio, com a palavra arquiherege, e o enviaram para a fogueira. E a caminho do suplício, ele teve de passar por uma queima de seus livros. Alguém lembra do Alto de Fé de Barcelona? Que movimentou muito mais as obras espíritas do que a igreja quis combater. Foi um efeito contrário, né? E saibam que com Iambus foi a mesma coisa, foi um efeito contrário. Então, essa perseguição toda, né? Aí, quando ele recebeu aquela coroa com os demônios aqui, colocando que ele era o arqui-herege, o supremo herege ali, né? Ele disse essas palavras: com muito prazer levarei sobre a cabeça esta coroa de ignomínia, por teu amor, ó Jesus, que por mim levaste uma coroa de espinhos. Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo que escrevi e preguei, a fim de livrar almas do pecado e perdição, e portanto, muito alegremente, confirmarei com o meu sangue a verdade que escrevi e preguei. E as chamas a envolvê-lo e ele recitando salmos. Sabe essa letra? Ele recitava salmos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele cantava. E em nenhum momento reclamou, gritou de dor, esperneou. Um testemunho de fé incrível e de uma entrega a Jesus. Então, são o passado, né, do nosso Allan Kardec. Aí, então, nós temos o nosso Allan Kardec, que todos nós sabemos, foi estudar aos 10 anos com Pestalozzi, foi descobrir com Pestalozzi o que era o amor ao próximo, a entender cada ser humano, quem conhece a pedagogia de Pestalozzi sabe que é a pedagogia do amor, que é a criança tirar de dentro dela mesma o que ela tem, que é o palpável, que é o contato com a natureza. Então, Allan Kardec teve toda essa base com o Pestalozzi. Aprendeu sobre a humanidade. Então, ali, ele aprendeu muito com o professor Pestalozzi, né? E caminhou depois, teve toda uma trajetória de amor com a Gabriele Budan, né? A Doce Gabi, que também abraçou essa ideia. Eles ajudavam muitas crianças, muitos adolescentes. Allan Kardec, antes, Hippolyte Léon, Denizar Rivaio, escreveu vários livros voltados para o ensino
algumas comunicações mediúnicas. Vem trazer algumas mensagens para os seus irmãos. E uma delas, ele vai falar sobre o dom, sobre essa escrita do nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Ele vai fazer um comentário sobre isso. Ele vai dizer que ali não era a memória dele. Ele disse que a memória dele vive em vossos corações. E esse testemunho lhe bastava. Mas a época em que viu erigir, quer dizer, construir em corpo de doutrina os princípios sobre os quais repousam a existência e a legislação natural dos universos. Ele explica então uma frase ali numa comunicação mediúnica com os seus irmãos de jornada. Allan Kardec, o primeiro espírita do mundo. Abaixo ali, onde vai ter uma outra parte ali no dome dele, vai estar escrito que ele era o fundador da filosofia espírita. E também uma frase aí sim, dita por Kardec. Cada efeito tem uma causa, cada efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa é por causa da grandeza do efeito. A gente conhece nas obras básicas, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, lembra? Por que está confuso assim, que foi traduzido do francês para o português? Pode ser que a frase deveria de ser mais sintética, mais simples, mas nós traduzimos bem certinho como está colocado lá no dom de Kardec. Então, 3 de outubro de 1804 e a desencarnação em 31 de março de 1869. Aos 65 anos. No bordo frontal da pedra, que pesando mais de 6 toneladas, serve de teto, acha-se gravado o apotegma, a máxima, que resume a doutrina kardeciana de justiça e progresso. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa frase, tendo essa base de ver mais ou menos como percorreu o nosso Allan Kardec até chegar aqui onde nós estamos, porque essa doutrina é nova. Vejamos que os druidas viveram há 3.000 anos e ambos 1.300. Kardec em 1857, mais pertinho de nós. Não passaram-se tantos anos assim, nós estamos começando. E vemos aqui, então, a trajetória do primeiro espírita do mundo. Então, nessa frase, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, vamos refletir juntos? Qual é o oposto de morte? Qual é o contrário de morte? Vida. Vida. É vida? É? Vocês acham? A vida não cessa. A vida não cessa. A vida não cessa. O oposto de morte, nascimento. Porque senão a gente vai achar que acabou a vida, e isso é um grande perigo. E isso está acontecendo, chegou no Brasil, e nós vamos conversar sobre isso. Chegou no Brasil. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que a vida cessa, que o contrário de morte é vida. É vida e morte. Morri e acabou a vida. E não é assim. O contrário de morte é nascimento. E todos nós aqui, os encarnados, passamos por isso. Não passamos? Cá estamos nós, tendo essa oportunidade bendita. Nascemos. Nascer. Na questão 880 do Livro dos Espíritos, qual o primeiro dos direitos naturais do homem? Alguém lembra? Pequenininha lembra? Alguém lembra da resposta? Qual o primeiro dos direitos naturais do homem? É o direito de viver. Vida, Ou de nascer também, O direito de viver.
desencarnado. Alma, quando é o espírito encarnado, né? Somos alma, porque estamos encarnados. Quando a gente voltar para o plano espiritual, espíritos, porque não teremos mais o corpo, por enquanto, né? Porque nós vamos renascer ainda. Tá. E que precisa de proteção para que exerça o direito à vida. Então é um direito à vida. Aqui nós podemos pensar um pouquinho antes de passar para a próxima questão do Livro dos Espíritos.
E nada melhor do que já começar pela manhã. É lógico, né? O primeiro ato antes de sair da cama, mesmo que esteja atrasado, dá para fazer uma prece ainda. Dá para levar o pensamento e já começar cedinho, esticando aquele cordão, né? Estabelecendo essa conexão. Então, ao dormir, nós morremos. Porque é o corpo que está ali como se estivesse morto ou não é. Já viram uma pessoa dormindo? Né? Só está respirando. É a diferença que você vê. Por quê? Porque o corpo está praticamente inerte. Se bater, a mão cai, principalmente o bebê, né? Criancinha pequenininha, pode virar uma vez. Tem mãe que troca o bebê dormindo, que dá de mamar, o bebê está dormindo e mamando. Então, o corpo está ali, o espírito está longe, ligado apenas pelo cordão fluídico. Essa é a diferença. Nós voltamos para o corpo, né? Nascemos todos os dias. E o Espiritismo matou a morte, diz Richard Simonetti. Matou a morte porque a morte não existe. Existe, né? A morte existe, ela é um processo. O que Richard Simonetti quer dizer que é aquela morte que a gente acha que só tínhamos uma oportunidade e morremos. O Espiritismo vem e nos ensina que a vida não cessa, que há um contínuo. E agora nós estamos às voltas, não sei se vocês já chegaram a ver, a história da Carolina. Ela é de Minas Gerais, é ela é veterinária, 27 anos, e ela fazem 8 dias que ela iniciou uma vaquinha, porque ela está com uma doença do trigêmeo, que é uma doença grave. Ela diz que essa doença parece um choque de 220 volts, que vem a dor e é quase insuportável. Então vem essas dores, essas ondas de dor, e ela narra como dores insuportáveis e diz que a neurologia fala que é uma das piores dores, né? E então ela já, depois de tentar cirurgias e vários recursos, tendo uma filha e família, ela decide que ela merece a eutanásia. Mas graças a Deus o Brasil é contra a eutanásia, porque ainda está valendo aqueles direitos humanos, que é o direito à vida. Isso não é só uma resposta do Livro dos Espíritos, é um direito nosso, o de viver. Isso é humano, né? Da lei humana também. E graças a Deus está sendo valido ainda, apesar de que está havendo algumas movimentações em nosso governo atual querendo desmerecer a vida. Basta que vejamos o que está acontecendo em relação ao aborto. E nós convidamos aqui os nossos irmãos cristãos que somos a fazer o que pudermos para não deixar que isso aconteça no Brasil. Essa legalização é passar por cima do nosso primeiro direito, que é a vida, né? Então, o Brasil não é favorável à eutanásia. E essa moça, então, achou que ela merece a eutanásia. E ela vai fazer uma vaquinha de R$150 mil para arrecadar um dinheiro
está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos, sabe que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando seu fim? O Espírito São Luís responde: o materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos, quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Quem não tem um lampejo, quem já não viu, naquele último instante, um despertar? Então isso é vida que não cessa. Isso é aquela constância da vida, né? E para onde vamos? Dentro das pesquisas do Jorge Lahar, que consegue sintetizar muito bem o Espiritismo, ele colocou algumas alternativas para a morte. Para onde vamos então? Se a morte existe, não da forma como antes imaginávamos, mas a morte faz parte do processo nosso de desenvolvimento, do criar asas. Para onde vamos? Nós temos uma opção. Nós podemos, se formos muito materialistas, se formos muito conhecidos na sociedade, se formos os famosos, nós podemos desencarnar e ficarmos ligados ao corpo. Quase que nem desencarnando daí, né? Totalmente ligado ao corpo, aquele apego, o que a gente vê também da idolatria ao corpo, que não seja correto, a gente precisa cuidar do corpo e do espírito, porque o espírito é prisioneiro na carne, né? Então, para que essa prisioneira possa viver, possa sentir-se bem, diz o Espírito Jorge no Evangelho segundo o Espiritismo, o corpo deve estar são, vigoroso, sadio. Então é um compromisso nosso também cuidar do corpo, mas sem apego, sem exageros, porque senão, né, quando chegar a nossa hora, nós também temos a opção da crosta, continuar a viver a vida material como se estivesse encarnado. Acontece muito, né, aquele apego da família, da casa, no ambiente de trabalho. Quer ver? O Divaldo não estava trabalhando lá, vocês não viram no filme? O Divaldo trabalhando, e daí as pessoas iam lá, ele trabalhava no INSS, né? As pessoas iam lá buscar a aposentadoria e já eram desencarnados, mas o Divaldo não conseguia distinguir, né? Se vocês não viram o filme ainda, o Divaldo, assista, porque essa parte do filme é um espetáculo, né? Tem também um umbral. Quem tem medo do umbral? Os espíritas em geral têm medo do umbral. Mas o umbral é de uma forma bem simples, gente. Nós não precisamos
uma porta. Já viram? Que você abre uma porta e não tem nada e você vai direto para o outro. Já viram esses desenhos, essas imagens? Quando você abre uma porta achando que tem um paraíso e você cai direto no buraco. Essa é a porta da eutanásia, né? Do suicídio. Então, as trevas é lugar onde tem um comando, tem uma organização. E, gente, a espiritualidade superior é incrível, é perfeita. Antes de a gente entrar aqui, já prepararam o ambiente, fizeram asepsia, prepararam a sala do passe. Eles já sabem quem vai entrar, que horas vai entrar, aonde. Eles já sabem tudo, eles já prepararam tudo. Por isso que a gente se sente assim, algo diferente na casa espírita. Mas, infelizmente, as trevas são organizadíssimas, trabalham muito, perseguem, impõem, fazem pressão e nós estamos muitas vezes vulneráveis às pressões das trevas. Por isso, lembrando dos cordões, nós não podemos perder o fio. Se nós já perdemos aquele cordão que ligava a gente com a mamãe, não percamos o cordão que nos liga a Deus. Nós não podemos perder. Nós podemos morrer sufocados pelas trevas se a gente não vigiar os pensamentos, onde tudo começa, e orar, para que a nossa psicosfera vá ficando mais leve e a gente não tenha acesso a essas pressões. E aí tem o Vale dos Suicidas. Quem já leu Memórias do Suicida, da Ivone do Amaral? É um livro bem pesado, né, que trata a história de nós estamos lendo também agora o Ícaro Redimido, que é a história do suicídio do nosso Santos Dumont. Como é difícil viver esses vales. Nada mais são, gente, do que uma proteção. A gente vê de uma forma tão pesada, mas o Vale dos Suicidas é uma proteção, é uma forma de proteger aquele irmão caído, porque essa é
males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto. Então, observemos a nossa hora vazia. E renascer ainda. Quando nós renascemos, nós trazemos uma herança moral. Está colocada lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Por isso, minha gente, que até um anencéfalo, que estão tentando justificar para aborto, ele moldou aquele corpo. É o espírito que molda o corpo. Às vezes os pais se sentem culpados de terem recebido em sua família um filho com algum problema, mas é o espírito, não que tire a nossa responsabilidade enquanto pais, não é isso. Mas é o espírito que molda o corpo, porque nós já viemos com a nossa forminha. Nós estamos na pátria espiritual com a nossa forminha. Se a gente amassou, a gente vai vir com a forma amassada, né? Então é o espírito que molda. Ele precisa passar por aquele período. Por que interromper? Que direito temos nós? Então, falando de herança moral, né? Em cada existência tem um novo ponto de partida. Não viemos diferentes e reencarnamos exatamente como éramos, ou melhor, como somos. Viemos com nossas imperfeições, nossas más tendências e com nossas virtudes, até então adquiridas no progresso. Ou seja, viemos com a nossa herança moral. Não nos é tirado o progresso já realizado. Então isso é o nosso tesouro, as virtudes que a gente conquista. A virtude da paciência, da alegria, do bom ânimo, a inteligência, o que aprendemos, ninguém tira da gente. São patrimônios nossos e nós levamos de uma vida para a outra. Isso explica crianças que fazem coisas absurdas. Agora, essa semana estava dando um vídeo de um menino autista com 6 anos, porque autista é só um detalhe, né? É só um detalhe. Ele tem 6 anos e ele foi de maestro lá para uma música de Mozart que emociona a gente, impacta. Da onde vem? Né? Então é a nossa herança. Em nossas existências, temos o esquecimento do passado. Nós esquecemos tudo que a gente já fez. A gente tem algumas lembrancinhas, porque a gente observa os nossos gostos, as nossas afinidades, né? Mas imagina, se somos milenários, olha o tamanho da nossa bagagem. Mas por que nós esquecemos? Para que eu esqueça o que eu fiz. Imagina se hoje a gente está na nossa melhor versão, já não somos aquela coisa, né? Não dá para dizer que somos uma Brastemp. Imagina o que nós não fomos lá atrás. Imagina se a gente vem com toda essa carga e a gente não ia conquistar virtudes. Então Deus, misericordioso, nos dá o véu do esquecimento e nós temporariamente esquecemos. Quando nós voltamos à parte espiritual, diga-se de forma natural, né? Voltamos, nós temos acesso. Olha que legal isso, né? Também para desembaraçar da minha história de vida, para eu me reorganizar, para que eu esqueça o que os outros me fizeram. Imagina, hoje é difícil. Às vezes alguém pisa, né, no nosso dedão ali com a unha cravada,
e acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Falei demais, né? Então nós vamos finalizando aqui o nosso encontro de hoje, falando demais, pedindo até desculpas por ter falado demais hoje, empolgação. Lembrando com Bezerra de Menezes, que nos afirma sobre esse nosso mestre aqui, que nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Bezerra diz: Jesus, ontem, hoje, sempre. Jesus é o construtor do nosso planeta, o governador. Antes de o planeta ser, Jesus já era. E ele organizou tudo isso. E nós temos uma pergunta: o que Jesus viu em você? Ele te convidou para vir habitar o planeta Terra. O que ele viu de bom em você? Porque o planeta já evoluiu desde que ele foi criado. Ele já está numa situação melhor. Caminha para uma situação melhor ainda. Algo de bom tem em você. Tem algo de muito bom aí. Vamos encontrar isso. Que Jesus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, renascendo para mais uma existência, para mais uma oportunidade, a qual somos muito gratos. Vida e vida em abundância com Ele, com o nosso Mestre. Então, para refletindo, e nós já vamos encerrar aqui, nós trouxemos uma reflexão sobre o que é a vida. Agradecemos a atenção de todos. Um grande abraço. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se lhe fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava para hoje. Seguiria sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dura e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Vamos unir os nossos pensamentos no sentido que
nossa volta. Abençoa-nos, Senhor. Sabemos que confia em nós. Abençoa os nossos propósitos de te seguir, de te imitar e, quem sabe, aprender a amar. Queremos tanto amar, Senhor, porque sabemos que o amor é a nossa vitamina, a vitamina de tudo à nossa volta. Estamos fracos ainda, desnutridos, mas aqui estamos nós, nessa casa espírita, nesse templo de oração, nesse hospital de almas. Vamos aprender a amar, Senhor, contigo. Que possamos então, ao sairmos dessa casa espírita, erguer as nossas cabeças e caminhar com firmeza, visualizando os teus passos à nossa frente, os teus passos que são firmes, iluminados. Queremos ser assim também e vamos nos esforçar para isso. Envolve, Senhor, todo o nosso Brasil, para que não adote medidas contra a vida. Envolve, Senhor, lá fora também, os países, os lugares que já adotaram, que eles voltem atrás, que eles te ouçam, que eles ouçam a voz do nosso Deus Criador, que só Ele tem o poder de tirar o que ofereceu. Então que possamos nos aquietar cada vez mais para te ouvir, que os nossos cordões possam se esticar cada vez mais para te sentir o teu amor, nos sentir seguros e fortes, acreditando que tudo ficará bem. Assim